Agora nós vamos encerrar os informativos, mas vamos para a nossa entrevista. Esse é o momento do programa, que é um momento especial. A gente vai falar sobre um assunto que virou uma febre aí nacional, ou melhor, mundial, não é? Nós vamos falar sobre o Pokémon. É um jogo de realidade aumentada que chegou no Brasil na semana passada, mas já é febre entre os jovens e adultos. Nesses jogos, os chamados treinadores usam seus celulares para procurar personagens de Pokémons, os mesmos da série animada dos anos 90. E para falar sobre o assunto, para fazer um alerta sobre o uso excessivo do jogo, nossa Saúde em Dia desta quarta-feira traz esse tema todo especial. E olha só, para fazer um alerta sobre os riscos que podem ocorrer caso os jogadores do Pokémon usem o celular em lugares, em momentos inapropriados, é que nós convidamos a psicóloga Sara Lopes. Ela que veio aqui a convite do Você em Dia, faz parte aí da Plamed, que é um plano de saúde sergipano que tem feito muito pelo nosso estado, não é, Sara? E a gente tem a honra de tê-la nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos. Olha, esse é um assunto que requer uma atenção redobrada. O jogo que estreou aí nos Estados Unidos também, depois veio para o Brasil. Ele passou por diversos países, não é? Diversos lugares do mundo, chamando a atenção de muita gente que gosta da distração, da brincadeira, do jogo. Mas aí a gente tem que ter cuidado especial, exatamente porque a gente tem ouvido falar de muitos casos de atropelamento, de roubo de celular, o cuidado da utilização do jogo o tempo inteiro. Então, quais são os riscos que a gente deve evitar, né? A gente pode prevenir com a utilização. A gente pode brincar de maneira saudável? Claro que sim, pode brincar de maneira saudável. Esse é o ideal, é o propósito do jogo, né? É muito fácil para a gente culpar, às vezes, o jogo. Ah, porque fizeram um jogo que vicia e não sei o que. Não. Então, a gente precisa nos responsabilizar. Certo. Então, o aplicativo é opcional, eu baixo se eu quiser, né? Então, tudo é uma questão de bom senso. Eu tenho o jogo e tenho que dar limites. Eu, enquanto pai e mãe, preciso dar limite às crianças. Elas não podem brincar a hora que quiserem, do jeito que quiserem, onde quiserem. Isso. E o cuidado, porque esse joguinho, ele acaba colocando a realidade muito próxima da gente, né? Dentro de casa, no ambiente externo. Isso. Então, muita gente acaba o tempo todo brincando e acaba se tornando até um vício. Isso. Como eu atendo muitas crianças também, né, lá pela Plamed, o que acontece? Eu recebo muitas crianças ansiosas. E esses jogos, a virtualidade, ele acaba acentuando um pouco mais essa ansiedade. E isso prejudica bastante no desenvolvimento da criança. Com a tecnologia, a gente está vivendo uma fase muito do logo, né? As notícias ocorrem de forma imediata. Então, o jogo que lançou mundialmente há 15 dias, hoje já está aqui tomado. Então, as coisas tomam uma proporção e uma rapidez que as crianças não estão habituadas com isso. Gerações passadas não viviam isso. É verdade. Para quem acompanha, né, a programação da TV Atalaia, para quem não perde aí nenhum programa da TV Atalaia, e me chamou bastante atenção, na segunda-feira, nosso querido Bareta aí deu uma notícia que chamou a atenção sobre o roubo, né, de telefone celular, porque a pessoa estava fora brincando com o aparelho, buscando, né? E aí, como o termo que eles utilizam, caçando Pokémon. Isso. Então, tem que ter cuidado com a brincadeira, onde vai, o local para onde vai. A pessoa tem que ter a consciência do que está fazendo para não colocar em risco a própria vida, não é? Perfeito. Algumas pessoas falam que a vantagem, né? Porque a gente não tem que ver só o lado negativo das coisas, como você falou no recadinho do começo da manhã, né? Tem os pontos positivos também. Então, um dos pontos positivos dos jogos é que as pessoas deixam de ficar enclausuradas dentro de casa, porque o Pokémon, a maioria estão na rua. Isso. Então, tem visto realmente muitas pessoas na orla, nas praças, né, alguns locais de mais movimento. Então, esse também é um ponto positivo. As pessoas saem mais de casa, mas tudo tem que ter o bom senso. Então, se é uma criança e vai sair de casa, tem que sair acompanhada dos pais, não vai sair sozinha, né? Então, esses acidentes que às vezes acontecem, e é hora de você começar a olhar por que esses acidentes, o que aconteceu, né? Estava sob supervisão de quem? Porque a grande maioria dos acidentes é com crianças e adolescentes, né? Então, por que isso aconteceu? Então, é hora dos pais também ficarem antenados. A gente sabe que é muita coisa para fazer, às vezes tem muitas responsabilidades, pai e mãe trabalham fora,
E às vezes esses jogos podem ser utilizados também como uma forma de eu me isentar da responsabilidade de pai e de mãe. Enquanto a criança está ali brincando, não está me atrapalhando, estou fazendo minhas tarefas. Tem que ter cuidado, né, também para que essa distração não acabe prejudicando, né, a própria pessoa, o filho, né? Então, lógico. tudo isso tem que ser avaliado em conjunto. Eu gostaria de saber também sobre como e quando procurar um psicólogo, né? Uma pergunta que vem, quando eu devo procurar? Como é que eu devo saber que meu filho precisa ir a um profissional da psicologia? Eu lembro que eu atendi uma criança, ele tinha por volta de 8 anos de idade, e a mãe começou a perceber que quando ele jogava, na época não tinha essa febre do Pokémon, para você ver. Tudo que é novidade é polêmico, né? Mas na ocasião era aquele GTA, que era um jogo também muito famoso entre a garotada. Só que a mãe começou a perceber que ele ficava muito nervoso quando jogava, especialmente se perdia, né? E aí ela começou a procurar ajuda para começar a dar os limites àquela criança, que ele não poderia ficar jogando, porque ele ficava sem dormir, ficava nervoso, queria jogar o tempo inteiro. Então, qualquer detalhezinho que saia da rotina, que saia do habitual, é preciso procurar ajuda, sim, de um psicólogo. Às vezes nem a virtualidade está envolvida, né? Às vezes o perfil dos pais, né? Tudo isso pode dar um indício, pode dar um sinal que é preciso procurar ajuda. Com certeza. Olha só, a Sara, ela é psicóloga, faz parte aí do grupo Plamed, né? Que inclusive está comemorando aí, né? 35 anos, aniversário chegando em novembro, aí uma festança, já estou sabendo. E o legal de tudo isso é que essa preocupação lá na Plamed, todos os profissionais que forem necessários para o cuidado com a saúde, a gente vai encontrar, né? Com certeza, com certeza. Sou credenciada da Plamed, né? Com muito orgulho, inclusive, não recebo queixa alguma do plano, de forma nenhuma. Inclusive dos pacientes, todos eles gostam muito, né? E assim, estamos disponíveis realmente. Tenho todo apoio, inclusive, lá deles, da empresa, qualquer necessidade, né? Eles chegam junto mesmo. Muito legal. Olha, Sara, te agradeço, eu que agradeço pela participação em nosso programa, viu? Toda quarta-feira você confere aqui o nosso quadro de saúde falando sobre algum assunto de muita importância. Esse foi um assunto que virou uma febre, a gente fez questão de tratar, né, aqui na entrevista especial com a Sara. E é o Saúde aí para toda a vida que você confere toda quarta-feira. Muito obrigada. Eu que agradeço.